Boa noite, queridos. É mais uma vez uma alegria estar aqui com você para trazer uma palavra, como nós temos feito, graças a Deus. A Igreja Nova Vida, a cada dia, tem uma mensagem para os membros da igreja e para os nossos amigos, todos aqueles que nos ouvem. Uma palavra de fé, de ânimo, de coragem. E nessa noite não é diferente. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para nós aplicarmos nas nossas vidas no momento que cada um de nós estamos vivendo. Essa palavra vem do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 46 a 52. Primeiro vamos ler a palavra e depois nós vamos compartilhar aquilo que Deus nos falou e nos fala no meio dessa palavra. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, diz assim: E foram Jesus e seus discípulos para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que Deus abençoe a leitura e a pregação da sua palavra, que essa palavra possa confortar, trazer ânimo, fé, esperança ao coração de cada um. Que Jesus fale contigo nesse momento e que o Espírito Santo, com total propriedade, aplique essa palavra na sua vida, nesse momento que você está vivendo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu creio que muitos de nós já tivemos alguma coisa que hoje, por motivos vários, nós não temos mais. Algo que você tinha, mas por vários motivos, você não tem mais. Você perdeu. Você ficou sem alguma coisa, você ficou sem alguém, você perdeu alguma coisa, passou a viver sem aquilo que você tinha antes. Como se diz, né? Por aí, vida que segue. A vida a gente perde muitas coisas, perde pessoas, perde amigos, perde bens, perde uma porção de coisas. Mas o ser humano ele tem a capacidade de sobreviver e seguir a vida. Muitas vezes nós seguimos a vida segue, mas dentro de você fica registrada uma marca. Aquilo que você perdeu fica como que registrado no seu coração, como para te lembrar algo que você tinha, mas infelizmente hoje você não tem mais. E às vezes fica uma frustração, fica uma tristeza, fica uma exigência, fica uma saudade, fica uma demanda, uma necessidade dentro de si. O ser humano, ele é assim, né? O ser humano é uma pessoa que carrega dentro de si alegria e tristeza.
carrega dentro de si amor e raiva, carrega dentro de si medo, carrega dentro de si marcas, registros de coisas que você já viveu, mas que ficaram para trás. Mesmo assim, o ser humano consegue sobreviver, continuar, prosseguir. Por exemplo, você é um exemplo nítido disso. Eu também me incluo junto com você. Quantas coisas nós já perdemos, quantas marcas ficaram dentro de nós, quantas saudades, quantas alegrias, quantas tristezas. Essas coisas estão dentro da gente. Elas ficam dentro de nós. E esse homem que nós acabamos de ler aqui, esse texto, fala de um homem que tinha tudo isso. Ele era como eu e como você. Era um homem que tinha tristezas, tinha alegrias, tinha saudades, tinha dores, tinha sofrimentos. Era um ser humano, como todos nós. Só que esse homem tinha um agravante. Ele era um deficiente visual. Ele era um cego. E pior, ele era mendigo. Poderíamos dizer hoje que ele era um morador de rua. Apesar de dizer que ele era filho de Timeu, não sabemos se ele morava na casa do seu pai, não sabemos nem se seu pai era vivo. Então esse era um homem que vivia à beira do caminho. Era um homem que vivia da caridade, que vivia das esmolas das pessoas, da compaixão das pessoas. Era aquele tipo de pessoa que ninguém notava. Era aquele tipo de pessoa que ninguém percebia. Era aquele tipo de pessoa que as pessoas não gostam, às vezes, de perceber que ela está ali, na beira do caminho. Então, Bartimeu, esse cego, mendigo, ele vivia como se ele não existisse. Interessante que o Evangelho diz que ele vivia à beira do caminho. É como se ele vivesse à margem da vida, solitário, sozinho, isolado, carregando a sua própria história de vida, carregando as suas dores, carregando as suas tristezas. No entanto, esse homem tinha uma qualidade que eu queria chamar a sua atenção. Ele tinha uma única coisa a seu favor. Ele tinha uma voz. Domingo, nós falávamos aqui pela manhã, que falando do povo de Israel e de Moisés, que diante de certas situações da nossa vida, a gente pode usar a voz para reclamar, para murmurar, para se queixar, ou a gente pode usar a voz para clamar a Deus. Interessante, pastor João, à noite, ministrou a palavra e ele falou mais ou menos a mesma coisa. Que palavras que estão na sua boca? O que é que você está dizendo a respeito do que está acontecendo? Então esse homem, ele tinha algo que ninguém roubava dele, a voz. Ele tinha voz. É uma coisa que nós precisamos manter, a nossa voz. E quando ele soube que Jesus passava, ele soube usar a voz dele. Existem oportunidades, presta atenção nisso, existem oportunidades que quando elas aparecem, elas precisam ser abraçadas, elas precisam ser acolhidas. São oportunidades que não podem ser desperdiçadas, não podem ser desprezadas, não podem ser jogadas para fora. Não sei se nesses dias tem alguma oportunidade que está aparecendo, gera medo, vai tirar você da zona do conforto,
vão me chamar de ridículo, vou fazer um papel de bobo, me dá medo. Eu vi alguém ontem que contava para mim, hoje está trabalhando no hospital e agradecendo a Deus, porque foi uma oportunidade que deu muito medo, mas encarou e está fazendo um bom trabalho e está recebendo até o dinheiro pelo seu serviço. Então, existem as oportunidades, isso é até para você já aplicar aí na sua vida, que tem oportunidade que você não pode desperdiçar. Você não pode deixar passar. São oportunidades que você tem que abraçar na hora. Se olhar para trás, talvez você tenha tristezas por oportunidades que tiveram nas suas mãos e você, por vários motivos, desperdiçou, deixou passar. Então, Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas mandavam ele calar a boca, mas ele gritava, gritava, gritava. Então, a voz é algo que nós podemos usar para clamar a Deus, para buscar a Deus, para falar com Deus, para dizer aquilo que está no nosso coração. E Bartimeu, no momento que a oportunidade apareceu, ele não perdeu a oportunidade. Ele abraçou a oportunidade. Ele fez como Zaqueu fez, como outros fizeram. Ele fez e isso trouxe um fruto para a vida dele. Eu vou repetir uma coisa que eu acho que é importante. Talvez tenha alguém chegando agora e não tenha ouvido isso. Eu dizia que as oportunidades, quando aparecem, elas devem ser abraçadas. As oportunidades, elas não devem ser desperdiçadas. Elas não devem ser jogadas fora. Nós vivemos pela fé. Nós ouvimos a palavra de Deus e Deus, muitas vezes, Ele coloca oportunidades para nós. E nós, às vezes, não damos atenção a essas oportunidades. Bartimeu, ele soube aproveitar a oportunidade. Quando soube que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar, clamando: Jesus, tem compaixão de mim. E diz a palavra de Deus que Jesus parou. Jesus parou e mandou que chamassem o cego. Uma pergunta aqui para a gente, queridos. O que será que fez Jesus parar? O que será que fez Jesus se interessar por aquela voz no meio daquela multidão? Diz que tinha uma multidão. O que será que fez Jesus se interessar por uma pessoa que ninguém percebia? Quem prestava atenção no mendigo, no meio do caminho, na beira do caminho? O que será que fez Jesus ouvir a voz de Bartimeu, o grito de Bartimeu? Será que Jesus hoje, ele também para ouvir a nossa voz? Será que ele para ouvir a minha voz? Talvez você se precipite. Sim, Jesus para. Depende. Depende como? Depende do que é que você está falando. Do que é que você está dizendo. Em primeiro lugar, depende do que você está falando, das suas palavras. Em segundo lugar, depende do que é que está por detrás das tuas palavras. Você sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus hoje ele é o mesmo? Ele hoje está pronto para ouvir a nossa voz. Mas ele presta atenção no que é que as nossas palavras dizem e ele presta atenção também no coração de onde saem essas palavras. Então eu quero chamar a nossa atenção.
essa palavra serve para mim também, não é só para você, para 3 coisas que Jesus percebeu no grito de Bartimeu. 3 coisas que Jesus percebeu. Tem gritos que eles não produzem nada. Eles não provocam nada. Por outro lado, tem gritos que provocam mudanças. Tem gritos que provocam transformações. Uma pergunta para você. Você é uma pessoa que grita? Vou repetir. Você é uma pessoa que de vez em quando altera a tua voz? Altera o teu tom? Fala mais alto do que normalmente fala? Presta atenção, querido. Porque nós, quando gritamos, alteramos a voz, mudamos o tom com que nós falamos, nós mostramos muito mais de nós mesmos do que nós imaginamos. Às vezes nós não estamos percebendo o que é que a gente está demonstrando para os outros que estão ao nosso redor. Então presta atenção aqui, porque Jesus percebeu 3 coisas no grito de Bartimeu. E tudo que nós queremos hoje é que Jesus ouça o nosso grito, que Ele ouça o nosso clamor, que Ele ouça as palavras que saem da nossa boca. Presta atenção, Jesus percebe muito mais. Tem mãe que pelo grito do filho, ela já sabe o que o filho está passando. Eu, na minha juventude, sofri um acidente na Rio Petrópolis, me tiraram de dentro de um carro pegando fogo, me botaram no meio da estrada, e quando o telefone tocou na casa da minha mãe, dizia minha mãe que ela estava lavando louça, e escutou o telefone tocar, e imediatamente dentro dela ela sentiu: alguma coisa aconteceu com meu filho. Não é? Ela sentiu dentro dela. Dizem que os gêmeos também são assim, né? Que o gêmeo, quando um passa uma coisa, o outro sente. E aqui nós vemos Jesus percebendo algumas coisas no grito de Bartimeu. Um grito fala muitas coisas. A primeira coisa que Jesus percebeu foi fé em Bartimeu. Por que Jesus percebeu fé? Pela maneira de ele se expressar, pela maneira como ele usou as palavras. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, Bartimeu estava dizendo: eu sei quem Jesus é, eu sei que o Jesus é o Messias, eu sei que Jesus é o Salvador. Então ele sabia quem era Jesus. E quando ele gritou por Jesus, Jesus percebeu no grito de Bartimeu fé. Fé é uma coisa que você às vezes percebe pelo que as pessoas falam. Fé é uma coisa que se vê. Quando aqueles amigos do paralítico desceram ele naquele teto, numa casa onde Jesus estava pregando, diz que Jesus, ao olhar eles descerem o paralítico pelo teto, Jesus viu fé neles. Então, fé é uma coisa que a gente vê pelas nossas ações, mas fé é uma coisa que a gente percebe também pelas palavras. E Jesus percebeu, pelas palavras de Bartimeu, fé, trazendo para a gente o que será que Jesus tem percebido nas nossas palavras. O que é que será que Jesus tem visto nas nossas ações? Fé ou incredulidade? O que é que ele tem visto, ouvido das nossas palavras, do nosso clamor? A gente cai na mesma mensagem do domingo passado. O povo de Israel de um lado,
murmurando, e Moisés do outro, clamando a Deus por um livramento. Então, o que será que Jesus está ouvindo? Nós que estamos vivendo tantos problemas, tantas lutas, estamos falando tanto, porque temos a capacidade de falar. O que será que Jesus está ouvindo nas minhas palavras, no meu grito? Será que Ele está ouvindo murmuração, reclamação, desespero, revolta, raiva? Será que eu estou cobrando alguma coisa de Deus? Será que eu estou exigindo de Deus alguma coisa? Esse é um caminho, queridos, que Jesus ouve, mas Ele não se move. Jesus ouviu Bartimeu porque as palavras dele expressaram fé, expressaram humildade, submissão, respeito, reverência, expressaram dependência de Deus, né? Jesus tem compaixão de mim. Então, queridos, essa é uma coisa que nós temos que aplicar na nossa vida. Jesus hoje ele está atento às nossas palavras, especialmente nós que falamos muito. Alguns de nós falamos muito. E Jesus está atento às nossas palavras, porque através das nossas palavras, Ele conhece a nossa fé. Através das nossas palavras, Ele conhece do que é que está cheio o nosso coração. Então Ele hoje está atento às palavras que nós estamos falando, né? Nós que estamos vivendo, o que estamos vivendo, estamos nos sentindo também assim meio à beira do caminho, isolados, abandonados, esquecidos. E aí nessas horas começamos a falar coisas que em vez de nos aproximarem de Deus, nos afastam. Ouvir o que você fala, Jesus vai ouvir sempre. Agora, se mover, agir, intervir, trazer uma solução, vai depender do que é que as suas palavras estão expressando. Então, murmuração para baixo, exaltação, submissão, louvado seja Deus, glorificado seja o nome, para cima. Então, preste atenção. Só você sabe o que é que você está enfrentando. Só você sabe o que é a tua solidão, a tua dor, o teu sofrimento. Jesus hoje Ele te ama e Ele quer agir na sua vida. Mas não atrapalhe o que Jesus quer fazer na tua vida com palavras de reclamação, de murmuração. Deixa de ser criança cobrando de Deus. Por que Deus não faz isso? Quem cobra é criança, é infantil. É um menininho e a menininha. Mamãe, você me prometeu isso e não me deu. Para de falar isso. Não, Deus, eu sou dizimista. Deus não tem que nada. Não seja infantil, murmurando, reclamando, cobrando de Deus, exigindo de Deus que Deus tem que fazer isso, que Deus tem que fazer aquilo. Cuidado com as palavras da sua boca, porque tudo que Deus quer, Jesus quer, é te abençoar. Mas às vezes as nossas palavras impedem Jesus de ouvir o que nós estamos falando. Então nós falávamos e continuamos, não é? Nós, quando abrimos a boca e falamos, as nossas palavras podem expressar fé, confiança, esperança, ou as nossas palavras podem expressar desespero, angústia, medo, incredulidade. Bartimeu, quando deu o grito dele, ele soube expressar fé nas suas palavras. E Jesus parou para ouvir qual era a necessidade dele. Então, a primeira coisa que Jesus ouviu no grito de Bartimeu foi fé. Agora, houve uma segunda coisa que está ligada com a primeira.
não é? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Uma segunda coisa que Jesus percebeu no grito de Bartimeu, no clamor, na insistência dele em clamar por Jesus, Jesus percebeu no grito de Bartimeu que ali havia uma dor, que ali havia um sofrimento, que ali havia uma necessidade naquela alma, uma demanda emocional. Nós que não somos Jesus, se Jesus ele tem essa capacidade, mas nós, às vezes, só por ouvir a voz de uma pessoa, você já sabe como é que está o estado daquela pessoa. Já sabe como é que está o ânimo, como é que está o humor, como está, se está deprimida, se está alegre. Só de ouvir a voz, você pode já detectar o estado emocional da pessoa. Principalmente daquelas pessoas a quem você está muito próximo. A pessoa dá um bom dia, pelo bom dia dela, você já percebe, acordou bem. E tem alguma coisa pegando. Então, só por ouvir a voz. E Jesus, ele percebeu isso. Porque quando a gente fala, a gente não tem como esconder aquilo que está no nosso coração. Se nós que somos seres humanos percebemos, você imagina Jesus. Então, Jesus hoje, ele não ouve apenas o nosso grito, o nosso clamor, as nossas palavras. Jesus hoje, quando eu falo, quando eu expresso, quando eu digo Jesus, tem compaixão de mim, Jesus tem misericórdia de mim, ele percebe a dor que eu estou carregando dentro de mim. Ele percebe a dor, a hora que você para e diz assim, Senhor, misericórdia. Às vezes é a tua oração, né? Meu Deus, misericórdia. Ele não está ouvindo só o que você está dizendo, ele está percebendo a tua dor, o teu sofrimento. Ele está percebendo a demanda emocional, a necessidade da tua alma, o que está dentro de você, ele percebe. Nós, seres humanos, somos assim. Um médico, ele é habilitado, o médico só por ouvir o seu paciente. O paciente nem precisa abrir a boca, às vezes, só de olhar. A semiologia olhou para o paciente e está mal pra caramba. Olhou para o paciente, meu Deus, ele hoje está bem. Então, Jesus também, queridos, quando a gente fala, ele percebe a nossa fé, ele percebe o nosso emocional, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você fala, você está mostrando como está o teu coração. Jesus está vendo. E foi por isso que ele ouviu o grito de Bartimeu, porque o grito era mais do que um grito. Era um apelo emocional, era uma demanda emocional, era um homem que carregava uma tristeza dentro de si, era um homem que já tinha passado por uma perda significativa, era um homem que carregava uma dor, como você talvez esteja me escutando agora. Quando você fala, Jesus sabe a tua história de vida, ele conhece o que você já viveu e o que você carrega. Então, quando nós falamos e gritamos ou clamamos, Jesus não percebe apenas a nossa fé, ele percebe também o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas tem uma terceira coisa que Jesus percebeu no grito de Bartimeu. Estamos examinando aqui, você que está chegando agora, pegou a mensagem pelo meio? Nós estamos examinando aqui o que é que fez Jesus ouvir o grito de Bartimeu. E a primeira coisa é que Jesus viu fé. A segunda coisa é que Jesus viu ali uma demanda, uma questão emocional, uma dor, um sofrimento. Mas uma terceira coisa que Jesus percebeu no grito de Bartimeu, no clamor de Bartimeu,
é que esse grito carregava por detrás uma esperança que ainda não tinha sido adiada. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. E Jesus, quando ouviu o grito de Bartimeu, percebeu que ele carregava dentro de si uma esperança que não tinha sido adiada, uma esperança que ainda não tinha morrido. Pelo contrário, uma esperança que estava viva no coração dele. Ele tinha um sonho abrigado no coração dele. Ele tinha um desejo escondido. Talvez ele não falasse isso para ninguém. Talvez você tenha coisa no seu coração que você não conta para ninguém, você não fala para ninguém, mas você tem aí no teu coração uma esperança que não foi adiada, uma esperança que não morreu, uma esperança que não acabou, um sonho que você tem, um desejo escondido. E qual era a esperança que esse homem tinha ainda no coração dele? De ter de volta aquilo que ele já tinha tido antes e que tinha sido muito bom para a vida dele. Ter de volta a visão. Eu fico pensando, o que seria que Bartimeu era? Será que ele trabalhava com as mãos? Será que o trabalho dele dependia da visão? Será que ele antes era uma pessoa valorizada pelo que ele fazia e quando perdeu a visão, perdeu a utilidade, perdeu a habilidade, se tornou considerado um inválido, desvalorizado? Mas Bartimeu tinha essa esperança no coração de ter de volta aquilo que ele tinha perdido antes. A Bíblia é cheia de pessoas que quiseram ter de volta o que tinham perdido. Filho pródigo quis a casa do pai outra vez. A mulher que tinha perdido as dracmas queria a 10ª dracma outra vez. O pastor que perdeu a ovelha, ele saiu atrás da ovelha porque ele queria. Sansão, antes de morrer, Senhor, me dá minha força outra vez, só mais uma vez. Ele pediu a Deus e Deus deu a ele a força de volta. Então, trazendo para nós, o que é que você já teve antes que foi bom para você e que você gostaria de ter de volta? Posso perguntar outra vez? O que é que você já teve na tua vida, o início da mensagem, que foi muito bom, te trouxe muita alegria e você perdeu? E você hoje não tem mais. Para sermos reais, né, queridos? Infelizmente, tem coisas que elas não voltam mais. E aqui a gente tem até que se controlar para não se emocionar. Tem coisas que nós perdemos que elas não vão voltar. Nunca mais. Para pegar leve e melhorar, por exemplo, tem uma coisa que eu perdi. Talvez alguns de vocês também perderam. Nunca mais vão ter. A juventude. Juventude? Eu posso ser jovem na cabeça, mas no corpo, nunca mais. Infância? Brincar de amarelinha? Talvez tenha gente que nem sabe o que é isso, né? Infância você não vai ter nunca mais. Sentar no colo. Sentar no colo do teu avô. Sentar no colo, deitar no colo da tua mãe para apanhar.
Para a gente relaxar aqui, né, querido? Senão a emoção rouba a cena da gente. Tem coisas que a gente não vai ter nunca mais. Um pai que você amava, uma mãe querida, um filho que infelizmente foi embora antes de você. Essas são coisas que nós nunca mais vamos ter. E só Deus para nos consolar, para nos confortar, nos fortalecer, porque precisamos prosseguir com a vida, apesar dessas coisas que nós perdemos. Vamos dar uma respirada. Vamos dar uma respirada. Graças a Deus, existem coisas que Deus nos dá a oportunidade de ter outra vez. Não é? Existem coisas que Deus nos dá a oportunidade de ter outra vez. E um dia nós já perdemos a saúde e Deus nos deu a saúde de volta. Talvez alguns de nós já fomos até desenganados. Olha, é um caso grave e ele está correndo perigo de vida. E nós hoje estamos vivos aqui. Deus nos deu a saúde de volta. Dinheiro é uma coisa que você pode perder, mas Deus te dá a oportunidade de ganhar dinheiro. Às vezes até mais do que você ganhava antes. Não é mesmo? Emprego, você tem a oportunidade de ganhar outra vez, de arranjar outro emprego. Viagens, você pode fazer outra vez. Amigos. Infelizmente, tem amigos que têm validade, né? Foram amigos enquanto havia uma troca. No momento que houve algum desequilíbrio, a amizade acabou. Mas graças a Deus, Deus nos dá novas oportunidades de conhecermos novos amigos, de criar novas amizades. Tem gente que um casamento não deu certo e Deus dá a oportunidade de casar outra vez. Às vezes até ter um outro filho. Não é? A Bíblia nos conta a história de um homem que perdeu 10 filhos. Sabe lá o que é isso, minha gente? Perder 10 filhos, Jó. Perdeu tantas coisas, perdeu 10 filhos. Mas Deus deu de volta mais 10 filhos para ele. Os 10 que ele perdeu, Deus deu mais 10 filhos depois. Você conhece uma pessoa que é pai de 20 filhos? Conhece alguém? Eu conheci uma mãe de 18 filhos. Eu fiz o parto do 18º filho dela. Nunca tinha feito uma cesárea na vida. E o 18º filho, fui eu que tive o privilégio de fazer. Foi o meu primeiro parto. Olha o que o meu chefe de plantão botou. Roberto, faça o seu primeiro parto. É o 18º filho. A mulher teve uma cólica e o filho nasceu. Porque já sabia como fazer as coisas, né? Então, até isso Deus nos dá oportunidade. Né? A gente perde filhos, Deus nos dá outros filhos. Deus é fiel. Então, como eu dizia, já para a gente começar a encerrar, a terceira coisa que Jesus percebeu no grito de Bartimeu é que tinha uma esperança escondida dentro do coração dele. Tinha uma coisa que talvez ele não falasse para ninguém, mas que ele ainda tinha esperança de um dia ter de volta, que era a visão. E Deus, Jesus, restaurou a visão de Bartimeu.
Então, Deus, Ele não ouve só o que eu falo, Ele sonda o coração. Ele sabe aquilo que está no nosso coração e, às vezes, respondendo às nossas orações, Ele responde até esperanças que estão no nosso coração. Nós estamos aqui analisando a palavra de Deus, tentando compreender, para trazer um pouco para a nossa vida, o que fez Jesus ouvir o grito de Bartimeu. E nós falávamos 3 coisas, né? Simplificando. Primeiro, foi um grito de fé. Segundo, foi um grito de dor. E terceiro, foi um grito de esperança. E trazendo essa palavra para o que a gente está vivendo hoje, né? Bartimeu tinha perdido a visão, algo que era precioso para ele. Ele pediu a Deus, a Jesus de volta, e Jesus deu de volta a visão para ele. E essa palavra nós podemos aplicar na nossa vida. Porque muitos de nós estamos perdendo muitas coisas nesses dias. Né? Nesses dias de pandemia, estamos perdendo, alguns estão perdendo a saúde, alguns estão perdendo a vida, famílias estão sendo tocadas e nós estamos perdendo muitas coisas. E essa palavra é para trazer fé e ânimo ao nosso coração, porque depois dessa pandemia, Deus vai nos dar outra vez muitas coisas. Ele vai nos dar outras coisas que nós perdemos. Muitos de nós hoje estamos como Bartimeu, isolados, solitários, sozinhos à beira do caminho. Tem pessoas que estão completamente só dentro de casa há semanas, com um grito no coração, com um grito na alma. Pessoas que estão como que esquecidas, parece que ninguém percebe o que ela está vivendo, o que ela está vivenciando. Então essa palavra é para dizer, querido, que Jesus, Ele está ouvindo o seu grito. O seu grito de fé, o seu grito de dor, o seu grito de sofrimento, o seu grito de esperança. Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo as palavras que estão saindo da nossa boca. Ele está ouvindo o clamor do nosso coração. Só para acrescentar, a tradição, os livros históricos, os comentaristas que falam de outras coisas que não estão especificamente na Bíblia, mas que fazem parte da história, dizem, né, que esse Bartimeu, ele se tornou um discípulo fiel de Jesus Cristo. Eu estava aqui perguntando, né, o que será que ele era antes? Será que ele teve vontade de voltar a ser o que ele era antes, que quando enxergava? Mas dizem, isso é história, não é Bíblia, que esse homem se tornou um discípulo fiel de Jesus, que ele seguiu Jesus até a sua morte, que ele se tornou, enquanto viveu, uma testemunha viva de um dos milagres que Jesus realizou, que foi a cura da sua visão. Então, às vezes, as coisas que nós não entendemos, muita coisa desses dias acontecendo que a gente não entende, gente ficando doente, perda de pessoas, tudo que a gente está vivendo nesses dias, que está difícil, tudo que nós estamos vivendo tem um para quê. Tem um depois que vai fazer diferença.
Então, essa é uma palavra para cada um trazer para nós, especialmente você hoje que está com um grito na alma aí. Tem coisas que aconteceram essa semana na tua vida e você não está entendendo. Você não entende pandemia, você não entende como é que Deus não faz uma intervenção e isso desaparece. Não sei, queridos, tem respostas que a gente não tem, mas nós temos que nos fiar na palavra de Deus. E eu queria deixar para você isso. Há um depois para nós, depois dessa pandemia. Há um depois para nós, depois dessa quarentena. Há um depois para você, depois da perda que você sofreu. Há um depois para você, depois que Deus sará essa dor, esse sofrimento. Então, fique com essa palavra. Ele conhece a sua fé, Ele conhece a dor que você carrega no seu coração, Ele conhece a esperança que não se adia, que está dentro de você. Ele está ouvindo o nosso grito também. Alguns de nós também temos gritado. Às vezes gritamos de forma errada, mas estamos melhorando, estamos aprendendo a gritar clamando a Deus, a gritar por compaixão, a gritar por misericórdia. Eu queria encorajar você nessa hora, em alta voz, aí onde você está, dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diga isso, em alta voz. Use a voz. Respire e diz: Jesus, tenha misericórdia de mim. Você não precisa dizer o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está chorando. Você não precisa dizer o que você não entende, o que você não vê saída, vê solução. Sua oração seja a oração de Bartimeu. Um grito que Jesus ouviu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coloque essas palavras na sua boca. Dá vontade de reclamar? Dá. Dá vontade de murmurar? Dá. Dá vontade de se queixar? Dá vontade de não fazer nada? Assim mesmo fale: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa é uma oração poderosa. Eu queria dizer para você que nós vamos sobreviver. Vamos sobreviver essa pandemia. Jesus tem um depois para você, apesar das perdas que você passou e tem passado. Jesus ainda tem um depois. Ele ainda tem um plano, não é? A vida de Bartimeu teve um depois. Ainda foi usada para a glória de Deus. Então, nós vamos sobreviver a tudo isso, porque Jesus tem um depois para a sua igreja, tem um depois para o Brasil, tem um depois para a nossa família, tem um depois para a nossa vida profissional, tem um depois para a nossa vida financeira, tem um depois para a nossa saúde. Jesus tem um depois e Ele está ouvindo o grito, não só de Bartimeu, Ele está ouvindo o nosso grito, o nosso clamor por misericórdia, por compaixão, e Ele já está agindo nas nossas vidas, porque Ele é fiel. Queria convidar você para um momento de oração. Abaixe a sua cabeça. Tenho certeza que você também tem um grito, que você tem uma esperança aí dentro de você que não se adia, que você tem dores
que você tem saudades, que você tem sofrimento. Tenho certeza que cada um de nós é alguém que também já perdemos coisas que nós gostaríamos de ter outra vez. Algumas delas, nunca mais. Mas Deus nos conforta, Deus nos consola, Deus preenche o vazio que ficou dentro de nós, mas graças a Deus existem outras que Ele nos dá outra vez. Então, Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, alguém que de alguma forma tenha se identificado com Bartimeu, que está vivendo um momento difícil, um momento de dor, de sofrimento, um momento em que se sente talvez solitário, sozinho, esquecido, abandonado. Toma essa vida nas tuas mãos, Pai. Ouve as palavras da sua boca. Jesus, não escuta as suas murmurações, não, as suas reclamações. Ouve as suas palavras de fé, as suas palavras de gratidão, de ações de graças. Ouve esse coração, Pai, que tem uma dor, que tem um sofrimento. Ouve essa esperança que está no coração do meu irmão, da minha irmã. Fortalece essa esperança e que ele se levante, Pai, porque o Senhor tem um depois para ele, para ela, depois de tudo isso que nós estamos vivendo acabar. Nós vamos sobreviver e o Senhor tem um depois para cada um de nós. Talvez tenha alguém aflito, angustiado, talvez algum nome está sendo levantado diante de Ti nessa hora. Que o Senhor, Pai, vá ao encontro de cada um, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo restauração. Livra, Pai, do mal, livra da morte, livra do sofrimento, livra da dor. Restaura, Pai, como o Senhor restaurou a vida de Bartimeu, restaura a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Pai, eu te peço que a Tua bênção em toda a plenitude esteja sobre essa casa. Que aí seja um lugar de paz, um lugar de saúde, um lugar de provisão, um lugar de harmonia. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, nossa casa. Oramos pelo Brasil, Pai. Tenha compaixão desse país. Traz esse país, Pai, ao equilíbrio, à harmonia. Livra-nos, Pai, desse mal que tem vindo sobre a população brasileira. Traz a harmonia e o equilíbrio de nós de volta à nação brasileira. Colocamos a nação brasileira nas Tuas mãos, Pai. Traz de volta a saúde. Traz de volta, Pai, a ordem e o progresso que nós ostentamos na nossa bandeira. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos. Oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom compartilhar a palavra de Deus. Eu repito, nós vamos sobreviver. E o Senhor Jesus, Ele tem um depois para nós. Um dia, tudo isso que nós estamos vivendo já terá passado. E estaremos vivendo um depois. Porque o Senhor é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Fique na bênção de Deus, se Deus quiser. Domingo estaremos aqui de volta, trazendo uma palavra às 10 horas da manhã, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. E eu estarei aguardando por vocês, tá bom? Fiquem na paz, que Deus os abençoe, confiem em Deus, muita fé em Deus, confiança em Deus e prossigamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente.